sem você será cumprida. Muito boa tarde, meus amigos de todo o Brasil. Boa noite, bom dia. Depende do momento que você está vendo. Isso aqui é uma gravação, mas gravado hoje, tá? Para chegar até você as bênçãos de Deus. É Pastor Oswaldo, seu amigo de fé, que traz aquela mensagem de fé todos os dias para te manter de pé em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje é terça-feira, dia em que normalmente nós dedicamos, oramos para as causas que as pessoas acham que é impossível. Mas é falta de conhecimento ou de entendimento, porque a palavra de Deus diz que para o nosso Deus nada é impossível. Então vai depender da maneira que você foi ensinado ou doutrinado, né? O povo de Israel, por exemplo, sofreu muito no deserto. E a Bíblia declara, e eles sofreram, foram até destruídos, boa parte deles, por falta de entendimento, não por falta de Deus, por falta de entendimento. E é o que acontece hoje com as pessoas. A maioria das pessoas hoje estão sofrendo, principalmente nas igrejas, nas religiões. Isso não impede que elas sofram, não. Está faltando algum conhecimento, algum entendimento. A gente não tem ouro nem prata, não, mas aquilo que a gente entendeu da palavra de Deus, a gente traz até você tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é Rua Coronel Fernando Prestes, número 36, no Centrão de Santo André. Pastor Oswaldo está ao lado do ministro Alencar, homem de fé, homem experimentado por Deus, que amanhã estará orando por todas as famílias. Família de joelho, igreja de joelho e família de pé. Você pode vir 9 horas, você pode vir meio-dia, você pode vir às 14. E a última oração pela família é 19h30, plantão o dia todo, aqui no Centrão de Santo André, na Coronel Fernando Prestes, número 36. Então, como a gente estava dizendo, que as pessoas sofrem muito por falta de conhecimento, por falta de entendimento, hoje eu estou pegando isso aqui como base, para que você possa, então, imaginar o quanto que as pessoas sofrem por falta de conhecimento e entendimento. Aqui no livro, deixa eu mostrar aqui para você, prepara um copo de água, tá assim, ó. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração na água. Compartilhe o vídeo aí com todas as pessoas, todos os grupos que você pertence. Você vai estar ajudando alguém de alguma forma, de alguma maneira. Então, como eu estava dizendo, a gente pode pegar esse exemplo aqui, ó, está aqui na Bíblia Sagrada. Você vem aqui para o livro de Neemias, depois nós falamos das demais coisas, tá? Você vem aqui para o livro de Neemias, no capítulo 1, no livro de Neemias, no capítulo 1, você vai ouvir a seguinte maneira. Deixa eu chegar aqui, deixa eu voltar aqui no capítulo 1. Diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias. Ponto. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza. Então, o Neemias dá a dica aqui aonde ele estava, Neemias estava numa cidade chamada Susa, estava na fortaleza, ou seja, ele estava no palácio, no prédio do rei da Pérsia. Deixa eu explicar melhor para você, porque eu tenho que dar só uma dica, porque o nosso tempo aqui é curto. O rei da Pérsia Deus tinha permitido, permitiu várias vezes, que o povo de Israel fossem levados ao cativeiro, fossem levados preso. E o rei da Pérsia, chamado, a gente vai ver o nome dele aqui já, tá? Mas deixa eu adiantar para você, o nome dele era o rei Artaxerxes. Esse que sucedeu Nabucodonosor, rei da Pérsia, tá? Então, esse rei aqui tinha feito
povo de Jerusalém tinha feito eles prisioneiros. Você sabe que preso de guerra não é todo mundo, só é o exército, aqueles homens do governo, aqueles homens mais próximos. E o Neemias era uma pessoa que tinha uma capacidade de pensar muito rápido e era um estrategista. Então o rei levou ele para a fortaleza, ou seja, para o palácio do rei, para lá tentar mudar a mente dele, a mentalidade dele, para que ele fosse um estrategista de guerra da Pérsia. Porque a Pérsia então dominava, que era a antiga, antes a capital era na Babilônia, agora era em Susa, a fortaleza do rei era em Susa. Então lá estava o Neemias, lá e bastante tempo lá, e o Neemias lá então recebeu a visita dos irmãos dele. Está aqui no capítulo 2, Neemias. Pulando muita coisa aqui, depois se você quer entender isso tudo direitinho, você leia o livro de Neemias, desde o capítulo 1, você vai ver que coisa interessante que aconteceu na época e muito agir, muita manifestação do poder de Deus através da vida do Neemias. É o que Deus quer fazer. Ele quer se manifestar grandiosamente na minha vida, na sua vida, que acreditamos nele. Neemias que acreditava em Deus. Então Deus, a mão de Deus sempre era com ele. Então, diz aqui no capítulo 2, no verso 17, então lhes disse, esses eram os irmãos de Neemias que vieram lá de Jerusalém, que tinha ficado, veio visitar o Neemias aqui em Susã, na fortaleza, que era o palácio do rei da Pérsia. Então lhes disse, o Neemias disse para os seus irmãos: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio de miséria. Então isso aqui, na verdade, eu falei errado, tá? Eu falei que era o Neemias falando, não, isso aqui já é os irmãos do Neemias falando para o Neemias. O Neemias perguntou para os irmãos deles, que vinham visitar ele, o que estava acontecendo na sua terra, em Jerusalém, né? O que estava acontecendo? E eles então responderam para o Neemias isso aqui que eu li para você, que se você querer, você vem ver, ô Neemias, a miséria em que nós estamos, e Jerusalém está, seus muros todos derrubados, e falou outras coisas mais, que não dá para a gente ler tudo. Olha, Jerusalém, depois da guerra, depois que vocês foram aprisionados, Jerusalém está num estado de miséria muito grande. Os muros que foram quebrados na época da guerra, que levaram vocês presos, os que restaram dos muros, os inimigos derrubaram. Neemias, se você querer, você vem, você veja como está na miséria o povo. Claro que não está com essas palavras, está aqui com essas palavras. Neemias, se você vir, se você der um jeito de vir ir com a gente dá um jeito de levantar aqueles muros para que o nosso povo não esteja mais no opróbrio, quer dizer, mais na miséria, né? Então, aí o coração do Neemias ficou muito triste. O Neemias, então, se colocou em oração, em falar com Deus, em jejuar. Por quê? Porque o Neemias, ele era um homem de Deus. Era um homem de Deus que tudo que ele apanhava a mão dava certo. O rei, então, o rei da Pérsia tinha um carinho muito grande pelo Neemias, dava um tratamento especial para ele, porque ele era um homem abençoado, estava abençoando
o reinado da Pérsia. Lembra de José do Egito? História mais ou menos parecida, né? Tudo que ponhava a mão era abençoado e o rei o exaltava, né? Assim acontecia aqui também. O rei tinha um carinho muito grande. Então, se você for ler aí toda a história, todo o contexto, aí vai dizer que o Neemias ficou muito triste, o Neemias passou a jejuar e passou a orar a Deus, clamando a Deus para Deus dar uma oportunidade, porque afinal de contas era o povo dele que estava no sofrimento. E chegando aqui no capítulo 4, no verso 17, antes do verso 17, o rei, movido por Deus, sentiu que o rosto de Neemias era um rosto triste. Era o Neemias que tinha um rosto alegre, agora estava com um rosto triste, depois dessa notícia. Então o rei perguntou para ele, e ele foi então e respondeu para o rei o que estava acontecendo lá com o povo dele em Jerusalém. O povo dele, depois da guerra, estava numa miséria total, não existia mais muro e os inimigos saqueavam, e o povo estava num opróbrio muito grande, ou seja, numa miséria muito grande. Então aqui no capítulo 4, no verso 17, antes do verso 17, o rei permitiu que o Neemias fosse até Jerusalém ver o estado que estava o povo dele. E deu para ele até, como ele era um grande homem de confiança do rei, deu para ele muitos homens, deu a ele muitos ouros, que ele levasse para reconstruir os muros, e soldados e armas. E ele foi, então reconstruiu o muro de Jerusalém, mas foi muita batalha, não foi reconstruído do dia para a noite. Tá? Assim está a vida de muitas pessoas. Para ser reconstruída, vai ser com luta, vai ser com batalha. Porque os inimigos se aproveitaram dessa distância que você está de Deus, e destruíram tudo. E você não tem proteção nenhuma. Qualquer inimigo chega, invade e tira o que é teu. O direito que você tem de ter, assim acontecia em Israel, em Jerusalém, não em Judá, em Jerusalém. Então o rei permitiu, e o Neemias foi. E chegou lá, uma parte dos soldados guerreava contra os inimigos, enquanto a outra parte levantava os muros. Repara que diz aqui o capítulo 4, verso 17. Os que edificavam o muro, que reconstruíam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão, fazia a obra, e na outra tinha a arma. Ou seja, você tem que trabalhar com a mão e com a outra arma, para que você não fosse surpreendido com o inimigo. Então veja a dificuldade para se levantar o muro que tinha derrubado. E vai lendo aqui, o versículo 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificaram. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Ou seja, que tocava a trombeta, que era a pessoa que ficava lá no lugar da guarda, lá no alto, e quando viu os inimigos, tocava a trombeta, e eles então se preparavam para a guerra. E assim foram levantando os muros, debaixo de opressão, debaixo de guerra, debaixo de ataque de inimigos, mas foram construindo. Versículo 19. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande, extensa é a obra, muito difícil, muitos dias foi para levantar esses muros.
E nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes som da buzina, ali vos ajuntai conosco, o nosso Deus, e pelejará, quer dizer, lutará por nós. Então, vamos, quando ouvir o som aí do atalaia, né, avisar, tocar a trombeta que os inimigos estão chegando. E Deus vai nos ajudar, mas para isso nós temos que estar todos juntos, todos unidos. Então, por isso você tem que se unir ao povo da igreja, tem que vir para a igreja, se unir às pessoas que lutam, entre meios lutas. As pessoas reconstroem as suas vidas, a sua saúde, entre meio a batalhas. Assim trabalhávamos na obra, a metade deles tinha lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas, ou seja, da tarde, dia e noite sem parar, desde o sol amanhecer até as estrelas aparecer, quer dizer, a noite embora as estrelas aparecer. 22, versículo 22. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com o seu moço, fica em Jerusalém, para que à noite nos sirva de guarda, de guarda de dia na obra. E fala assim, e nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiram, largávamos as nossas vestes, cada um com as suas armas de guerra. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que os muros foram levantados. Os muros foram construídos. Os muros foram erguidos. Jerusalém, eu vou ter que parar de ler por causa do tempo, tá? Eu cheguei no ponto que eu queria, porque o tempo não vai dar. Vai ficar para o próximo culto. O muro foi levantado, mas debaixo, em meias guerras, em meias lutas, em meias batalhas. O que eu estou querendo dizer? Quando você está apartado de Deus, quando você está longe de Deus, você está até perto de uma religião, perto de alguma coisa, mas está longe de Deus. O que acontece? Os inimigos vêm de todo lado e vai te colocando no opróbrio, como eu li aí. Opróbrio significa miséria. Vai te colocando na miséria, miséria de saúde, miséria de alegria, miséria de financeira, familiar e por aí afora vai. Mas quando você ora a Deus, busca a Deus, Deus amolece até o coração do rei. Foi o que aconteceu aí. Deus amoleceu o coração do rei e permitiu, o rei da Pérsia, o rei Artaxerxes da Pérsia, né, tinha lá o Neemias como seu homem de confiança, permitiu que o Neemias foi e fez o quê? E destruiu os inimigos e levantou os muros. Aqui no verso, no capítulo 4, no capítulo 4, no verso 22, verso 22, vou ler o verso 22, reler, porque eu já li, vou ler de novo. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda, e de dia na obra. De dia aqui é quando está tudo claro. Está tudo claro para você. Você está vendo aí a sua saúde boa, a sua alegria boa, a sua felicidade? Tá. Então, vai trabalhar na obra de Deus. Trabalhar na obra de Deus não é ficar lá na igreja fazendo alguma coisa, não. Que também é trabalhar na obra de Deus. Mas é fazer tudo aquilo que a Bíblia manda.
Para quê? Para que os muros não venham a cair e não venham entrar os inimigos. Porque depois que entram os inimigos, aí para você expulsar, para levantar os inimigos, ele entrou e destruiu os órgãos do seu corpo. É o fígado que está ruim, é a bexiga que está ruim, é o ovário que está ruim, é a próstata que está ruim, é o intestino, está destruído, tá? Você vai ter que batalhar em oração, em jejum, para quê? Para que seja reconstruído. Deus reconstrói, mas tem que ser através da sua luta. Você tem que enfrentar os inimigos, você vai ter que enfrentar os demônios, às vezes com jejum e oração, para você combater os inimigos que estão aí assolando a sua vida aí, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus fale mais no seu coração, Ele permitindo, nós voltamos nesse assunto amanhã, em nome de Jesus. Levanta esse copo de água para o alto aí, vamos fazer oração na água, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta. Pai, na minha mão está um copo de água, assim como está na mão desse irmão, dessa pessoa, que às vezes está me vendo pela primeira vez, ou pela 11ª. Eu quero que o Senhor coloque a sua virtude nessa água. Não é mais uma água, está com a bênção. É o poder de Deus agora, vai entrar no seu organismo para destruir todos os inimigos que estão te destruindo. Em nome de Jesus, com muito temor, toma desse remédio. Deixa eu orar agora, Pai, em nome de Jesus. Eu venho aqui agora para apresentar essas pessoas que estão orando comigo. Determinar a saída do mal da vida delas. Dizer, ô Satanás, ô inimigo das trevas, pelo poder de Deus, pela autoridade dessa palavra que ela recebeu, o nome de Jesus, você vai sair. O demônio que está destruindo aí os órgãos do corpo dela, você vai sair com todo o seu mal. Os órgãos do corpo dela é o tecido da casa do Senhor. Suma daí! Eu não estou pedindo, eu estou mandando, eu estou ordenando, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. O cego enxerga agora, o surdo ouve, o mudo fala, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há nessa palavra, saia, desaparece, vai embora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te glorifico, Senhor, e eu te agradeço em nome de Jesus. Você diz obrigado e graças a Deus. Deixa eu fazer uma oração para todas as pessoas, porque não dá tempo mais para nada hoje. Mas antes de eu fazer essa oração, deixa eu falar da nossa, do trabalho da Igreja Internacional da Graça de Deus. Está no mundo inteiro através dos patrocinadores, cumprindo o mandamento. Qual o mandamento? Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Você pode se juntar a nós, ser uma dessas pessoas que levam o Evangelho para o mundo inteiro. Fixado aí no Facebook do Pastor Oswaldo estão as contas da igreja. Você pode fazer uma doação nessas contas, tira o retrato e compartilha nesse WhatsApp aí. Se você opinar por uma transferência ou um Pix, está aí também, a chave do Pix, a mesma coisa. Assim que você fizer, você faz uma vez por mês, você faz uma doação, você está se juntando a essas pessoas que cumprem esse mandamento, tá? Marcos 16:15, dá uma olhada lá. Se Deus falar no seu coração, você começa a participar de levar o Evangelho para todos os países do mundo, toda raça, língua e nação. Você chegando lá, ou alguém que você conhece, chega lá, ligar o televisor, você vai ouvir um missionário lá pregando, anunciando o Evangelho já traduzido no idioma daquele país, tá? Tudo isso é uma obra para reconstruir o que foi destruído na vida da pessoa. Como você leu hoje, acompanhou um pouco da leitura, como foi reconstruído Jerusalém, tá? Tem muita gente destruída que precisa ser reconstruída, vida emocional, saúde, vida familiar e por aí afora vai. E é no mundo inteiro, por isso o Evangelho tem que ir para o mundo inteiro, tá? CNPJ é o mesmo que o missionário fala lá na televisão, mas não esquece de compartilhar o comprovante com esse WhatsApp que aparece aí. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu fazer uma oração para todos os povos, todas as pessoas
porque é a minha obrigação. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a Ti agora, Senhor, abençoar todas as pessoas, todas as famílias que esteve conosco, que está conosco. Que o Senhor venha guardar, livrar, proteger, abençoar. Seja ele importante na sociedade ou não tem importância nenhuma. O Senhor alcance essa pessoa, que é o desejo do Senhor. Que todas as pessoas, todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo do nosso coração. Salve essa pessoa hoje, Pai. Alcança esse que está perturbado, doente, no hospital, numa prisão física e espiritual. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza no meu coração que o Senhor está abençoando esse povo. Meus amigos, não deu nem para trocar a volta da vitória hoje. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz. E amanhã nós voltamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo isso é para a glória de Deus. Tchau, Deus abençoe. Fique com Ele. Beijo no coração. Até amanhã. Fundamento de tudo que se espera e não se vê, porque a fé é o instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não virem nele crerão, esses serão abençoados, valentes que da fé prevalecerão. Deus vai ouvir, Deus vai ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai ouvir, Deus vai suprir, Deus vai ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não virem nele crerão, esses serão abençoados, valentes que da fé prevalecerão. Deus vai ouvir, Deus vai suprir, com toda sorte de bênçãos. Deus vai ouvir, Deus vai suprir, Deus vai ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você triunfará em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. O Senhor vai lhe usar em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você triunfará em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.